Eu não acredito hoje em Deus. Por exemplo, tem uma caneca ali, em cima dessa mesinha aqui de madeira. Eu acredito que ela está ali? Não, eu não acredito. Ela está ali. Nosso erro é acreditar. Uau. Nós temos que ter certeza. Você tem que parar com aquela história de que nós somos luzes. Nós não somos luzes. Nós somos luzes e escuridão. Da costela de Adão foi tirado Eva. Vocês sabiam que costela significa lado? O que estava querendo Deus estar querendo dizer? Ele puxou para dizer que os dois precisavam andar lado a lado. Nem atrás e nem na frente. Nem na frente. Quando diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, fica uma confusão, porque parece que a mulher tem que ficar no fogão e o homem me dá coisa, né? Isso não existe. Qual foi seu Stargate? A gente é fruto dos melhores relacionamentos que a gente tem. A gente tem um propósito dentro da gente para tudo que a gente faz. Quem é você? O que você tem de dentro para fora? Pega esse Stargate aí, querido. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio especial do nosso podcast Stargate. Meu nome é Vitor Reis, sou presidente do grupo Med Mais, um grupo que nasceu para salvar vidas na sua atividade emergencial. E no meu dia a dia eu faço isso. Eu trabalho salvando vidas. Mas aqui nesse podcast e nas nossas redes sociais, nós temos o intuito de fazer com que a sua alma encontre a sua melhor versão. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, um cara que é transcendental. Acho que eu posso usar, né, Regina, essa palavra, né? Transcendental. É uma pessoa que, através do magnetismo, e você vai entender o que é e como é, através do magnetismo, tem transformado e mudado a vida de milhares de pessoas. E você que ainda não nos segue, por favor, contribua com esse canal para a expansão de consciência daqueles que ainda não conhecem a verdade. Então vem com a gente, se inscreva, clique no sininho, vá para o Spotify para nos seguir também no Spotify, porque eu tenho certeza que a sua vida jamais será a mesma. Seja bem-vindo, Fernando Liberal. Obrigado, Vitor. Fernando Liberal acumula mais de 40 milhões de visualizações de vídeo. Não é isso? São vídeos um pouco diferentes, né? São vídeos expressivos, né? Vídeos que suscitam a curiosidade das pessoas para entenderem exatamente como as coisas funcionam dentro de um pano de fundo, né, que é a vida, né? E seja bem-vindo, vamos falar um pouco sobre essa questão do magnetismo. O Fernando também é líder da Ordem de Fraternidade, né? É líder e frater de uma ordem que trabalha o magnetismo no Brasil. É isso aí. Não é isso? Isso mesmo. Muito bom. Antes de tudo, eu quero falar como eu conheci o Fernando. Olha, eu estava passando ali pelos meus podcasts, eu tenho uma prática, um ritual de todas as manhãs, enquanto eu estou fazendo atividades mecânicas, eu instruo a minha mente, eu vou enchendo o meu consciente de informações positivas, né? Faz parte dos meus rituais. E aí o YouTube me sugeriu um podcast seu. Eu fui assistir, estou ali tomando banho e tal, assistindo o podcast do Fernando. De repente, cara, eu parei. Fiquei estático. Eu fiquei 5 minutos de água descendo e eu parado, assistindo o teu podcast. Eu desliguei o chuveiro todo ensaboado. Cara, eu entrei num estado assim de êxtase, sabe? A tua esposa tá ali. E, cara, impressionante, Ana. Eu entrei num estado de êxtase e eu fiquei assim, cara, é isso. Fernando conseguiu, pessoal, traduzir o cristianismo de uma forma mística, assim, poderosa. Transcendental. E eu acho que melhor do que ele para explicar sobre isso, né, cara? Como é que você foi parar dentro de toda essa loucura que é a loucura para os homens, né? A sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Como é que você foi parar dentro de tudo isso, cara? Então, Vitor, na verdade, eu sempre fui ligado ao ocultismo. O que é o ocultismo? Na verdade, é o que está escondido. A gente tem a ideia de ocultismo, aí pensa, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Demônio. Uma ideia pejorativa, Exatamente. Né? Aí pensa em beber sangue, filme de Hollywood, não é? E não é. É o que está escondido. São fragmentos da história que poucas pessoas têm acesso. O que está atrás do pano de fundo, né? Exatamente. Eu costumo sempre fazer alusão igual aquele filme Matrix. Você tem a pílula azul e tem a pílula vermelha. A humanidade, ela consome a pílula azul. O que é isso? Trabalhar, fazer família, ganhar o dinheiro, viajar. A corrida dos ratos. Exatamente, tudo normal. E tudo isso aqui é maravilhoso. Só que o
que está depois da toca do coelho? Uau. O que está ali? O que está para além da janela da caverna, né? Exatamente. Você tem que sair dessa caverna. Eu sempre fui um homem... Eu vim de uma família que acreditava muito em Deus. Acredita muito em Deus. Só que eu nunca consegui acreditar em Deus. Eu sempre tive dificuldade. Porque eu ficava me questionando assim na infância. Ué, se Deus existe, de onde ele veio? É aquela coisa bem de criança. Uhum. E aquilo me dava muita dificuldade em me entregar para o mundo espiritual. Porque eu não conseguia me entregar para uma coisa que eu não entendia. Porque Deus te formatou como um questionador, né? É. E as interrogações são chaves. Exatamente isso. Eu sempre fui muito questionador. Até mesmo antes de ter um período da minha vida que eu me tornei exorcista. Exorcista parece também uma nomenclatura muito pejorativa. Porque vai acabar lembrando dos filmes americanos. Mas na verdade, o que seria isso? É uma pessoa que o psicólogo não conseguiu, o psiquiatra não conseguiu, ninguém conseguiu, então eles vão chamar uma pessoa que faz alguma coisa diferente. Sim. E eu fiquei uma época na minha vida tentando entender isso, porque tinha coisa ali que eu falava assim, não, isso aqui não é nada espiritual, isso aqui é uma questão psicológica, só que ninguém está entendendo. Agora, isso aqui a ciência ainda não consegue entender. E eu ficava questionando. E essa questão de Deus para mim foi muito forte, porque por algum motivo eu sempre me senti protegido por Deus. E eu não conseguia entender porque eu não tinha tanta fé. E como é que ele me protegia? E aí acabei aprendendo hipnose. Quando eu tinha uma banda, eu tocava guitarra. A gente foi pro interior de São Paulo, em Cotia. E aí o dono do local hipnotizou a gente. Caramba. Aí eu falei, nossa, isso aqui vai me fazer me tornar o melhor guitarrista do mundo. Só que ali eu vi uma possibilidade de fazer outra coisa na minha vida. Eu pensei, putz, deixa eu ver o que é isso. O teu espírito com a tua intuição te guiando, né? Me guiando, exatamente. E aí eu decidi ir para a praia de Copacabana, coloquei um pedaço de papelão, escrevi assim, poder da sua mente, experimente. E aí um pedaço de papelão, bem fraquinho mesmo. As pessoas paravam ali, ficavam olhando e eu falava assim, ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Presta atenção em mim. E eu fazia uma hipnose. Caramba, lá na praia de Copacabana. Exatamente, porque eu queria saber se aquilo era verdade ou não. Uhum. Só que pra mim, Vitor, aquilo era muito fácil. E tinha alguma coisa errada. Porque eu colocava todo mundo em transe. Todo mundo ficava em transe na praia. Eu falei, não é possível. Essas pessoas estão brincando comigo. Eu fazia e falava, isso não é possível. Aí eu gravava no celular, fazia tudo. Eu comecei a perceber que aquilo era um dom meu. Tinha uma facilidade para aquilo. Aí comecei a aprender hipnose, PNL, oratória. Só que eu queria mais. Eu comecei a entender que tinha mais. Que aquilo era só uma capa, uma rotulagem superficial para o que está oculto, né? Eu queria saber quem era Deus. Então eu achei, isso aqui vai me mostrar. Aí a hipnose ela é muito interessante, só que ela vai até a camada consciente, subconsciente e inconsciente. A hipnose é interessante, mas ela para aqui. Ela não consegue chegar no núcleo, no plexo solar. Você não tem como chegar pro teu estômago e falar assim, olha só o estômago, vou contar até 3, no 3 você vai sentir isso. A hipnose faz isso, né? Ela dá comandos. Não. Essa parte toda, o sistema nervoso entérico, ele precisa de sensação, ele precisa de energia. Então esse friozinho na barriga da gente é isso. Totalmente. Caramba. Por isso que a gente, quando está nervoso... Qual a explicação? Vou fazer uma prova. E aí eu ficava pensando nisso. Vou fazer uma prova, por que eu tô com dor de barriga? Barriga? Não, eu tinha que estar com dor de cabeça. Não é dor de barriga. Por quê? Porque a emoção vem do sistema nervoso entérico, que é toda aquela região do intestino. Que é o segundo cérebro. Exatamente. Que na verdade deveria ser o primeiro, mas ficou conhecido como segundo porque foi estudado primeiro isso aqui. Para você ter uma ideia, Vitor, são mais de 500 bilhões de neurônios que tem no intestino. Então é cérebro. Caramba. O coração também tem neurônio. Cérebro. Aqui também tem neurônio. Mas tem mais do que no cérebro? No intestino? Toda emoção vem aí de baixo. Aí o que acontece? É como se fosse isso aqui, ó. Comandante, general. Então o general dá o comando, joga pro comandante e o comandante dispara pro corpo. Eu falei, então esse é o segredo. O corpo, por sua vez, ele acaba multiplicando essas energias, porque nós somos uma matéria que está em movimento, né? E aí manifesta o magnetismo, é isso? Resumindo assim? Rápido. Exatamente. Aí você pode cocriar escassez, como você pode cocriar prosperidade. Mas eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro também. Agora esquece o dinheiro.
Tudo sempre dinheiro, né? Esquece o dinheiro. Então você pode criar uma mente mais saudável. Vamos lá, Vitor, o que adianta a gente ter muito dinheiro se você é uma pessoa doente no sentido assim de ciúme? Aí você tem a sua namorada, ou eu tenho minha mulher, e aí a gente tá lá com elas, a gente muito rico, mas cheio de ciúme. Aí vem briga, confusão, afastamento. Me fala, aonde que o dinheiro vai juntar isso aqui? Não junta. O nosso problema não é o dinheiro. A gente acredita nisso por causa da pílula azul. Sim. O nosso problema é entender quem nós somos. Diante de tudo, né? Diante de tudo. E o magnetismo me mostrou isso. E isso foi para mim uma coisa muito forte, porque hoje, quando as pessoas perguntam assim para mim, você acredita em Deus? Eu sempre falo isso, né? Eu não acredito hoje em Deus. Por exemplo, tem uma caneca ali, em cima dessa mesinha aqui de madeira. Eu acredito que ela está ali? Não, eu não acredito. Ela está ali. Hoje eu consigo entender o que é fato, o que é fatídico, né? Nosso erro é acreditar. Uau. Nós temos que ter certeza. A gente vive uma vida... Olha, acreditar... Dar crédito. Exatamente. Você não consegue sentir. Então qual foi o problema que eu tinha com relação a Deus? Eu tentava acreditar na existência dele. E o magnetismo me mostrou... E o acreditar está aqui, né? Exatamente. O magnetismo me mostrou que está aqui, ó. Está aqui nessa parte. Está nessa sensibilidade. Agora, de novo, não dá para falar verbalmente. É a mesma história. Você fala para sua mulher assim, eu te amo. Ela vai gostar de ouvir, mas... se não for verdadeiro, não tem força. Com certeza. Mas eu acredito que toda mudança externa, ela primeiro tem que começar dentro de nós, né? O magnetismo mudou sua vida? Mudou tudo. Eu vivo o magnetismo, eu respiro ele. Por exemplo, agora no podcast. Existem várias coisas acontecendo na minha vida. Só que agora é o momento de estar aqui. Então o que o magnetismo me dá nesse momento? Um estado de presença. Digamos que eu tivesse tido um problema com a Ana. Sei lá, uma grande discussão, uma briga muito grandiosa. O que normalmente as pessoas... Talvez o cara ia estar aqui. Ele está aqui, só que ele está meio tenso porque ele acabou de sair de uma briga. Então ele ia demonstrar isso. Aí você fala, então você finge? Não, eu não finjo. Eu tenho um problema com ela. Estou dando exemplo, né? A gente tem um problema. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou resolver? Não. Então agora é um estado de presença total. Eu pego o magnetismo e parece que não existe mais nada. Só existe o Victor Reis, Fernando Liberal e o Stargate. Acabou. Seria o ápice do mindfulness. Exatamente. Só que isso vivendo todos os dias. Aí quando acabar aqui, eu vou lá falar com ela e a gente vai resolver o BO. Aí eu vou colocar a presença no BO com ela. Engraçado, né? Que eu percebo a filosofia do magnetismo em todas as ciências, mas de forma superficial, né? Na psicologia organizacional, por exemplo, no ambiente corporativo, a prática do mindfulness é fundamental para fazer com que gestores de alta direção tenham uma concentração, mesmo com problemas pessoais, consigam desenvolver um ponto focal para resolver problemas bem profundos, mesmo com problemas pessoais. E a mesma coisa já tem acontecido até no setor aeronáutico, né? Os pilotos hoje, eles têm que praticar o mindfulness antes de qualquer voo que eles vão pegar, principalmente de transatlântico. Então, essa é também uma filosofia do magnetismo, né? Exatamente, só que colocado de uma forma um pouco mais superficial, porque se fala muito de magnetismo, vai entrar no esoterismo e isso não vai pegar bem para a sociedade. Então eu vim, já são quase 15 anos, quebrando todos os paradigmas. Vitor, eu já saí... Você não rotulou de forma bonitinha, né, cara? Não. Você já chega com o pé na porta, né? Pé na porta. Se assistir meus vídeos, as pessoas, de primeira parte, elas falam assim, não, peraí, esse cara contratou essas pessoas. Ok. Dá uma conferidinha maior, dá uma Engraçado olhada. que são as mesmas reações que a gente vê em trabalhos espirituais, tanto no lado das religiões de matrizes africanas, como também no lado das igrejas, né?
igrejas evangélicas. Então você percebe que existe ali um trabalho de magnetismo, né? Exatamente. E os próprios políticos, se a gente for pegar Rússia, se você pegar a Rússia, por exemplo, que é um berço muito grande desses estudos mais místicos, a gente percebe que até o próprio padrão de comportamento, a forma de gesticular do presidente, o dedo. Se você pegar o Papa quando ele chega lá no púlpito, ele faz esse movimento assim para todo mundo. Então as pessoas acham que ele está acenando. Só que nós que entendemos a simbologia, percebe, ele não está fazendo assim, ele faz isso aqui. Só que as pessoas não sabem nada. Então ele faz esse movimento, onde os dedos ficam numa forma de um arco e o dedo médio fica um pouco proliferado aqui. Ele faz isso aqui, ó. Para as pessoas ele está dando um tchauzinho. Ele não está dando um tchauzinho, ele sabe o que ele está fazendo. Porque essa proliferação desse dedo médio significa o quanto ele vai conseguir ter autoridade sobre a massa. E isso é um estudo ocultista. E como que o Papa sabe disso? Porque se é ocultismo, é bruxaria. Se é bruxaria, ele não deveria saber. Porque no final, Vitor, todas aquelas mulheres que foram queimadas na Inquisição, acusadas de magia, de bruxas. Onde foi parar todos os conteúdos que elas escreviam? Foram queimados também? Não foram. Se a gente olhar, por exemplo, as vestes, é só olhar, bota no Google, é muito fácil, não é teoria da conspiração. Dá uma olhada nas vestes dos papas, dos arcebispos, do Vaticano principalmente, que dita a regra no mundo. Dá uma olhada na veste, dá pause, ou vê uma imagem boa, e dá uma olhada nos símbolos. Nós temos ali Caduceu, Quericeion, a gente tem Estrela de Davi, a gente tem pentagrama. Não, como assim, gente? Mas isso é coisa de bruxa. Só que tá na roupa dele. Por que tá na roupa do Papa uma coisa de bruxaria? Porque ele sabe que quando os nossos olhos batem nos símbolos, aquilo tem força maior. Não é que é ele. Tudo que está por trás trabalha com símbolo. Seria a memória cognitiva coletiva que vem de geração em geração e manifesta o que foi colocado ali de forma iconográfica, né? É o inconsciente coletivo que o Jung fala. Por exemplo, os nossos seguidores que estão nos assistindo, eles estão sendo impactados de forma específica com alguns símbolos aqui, né? Você consegue identificar? Claro, a gente pega aqui o teu próprio símbolo do Stargate. A gente tem vários elementos, temos o leão, a gente tem a pantera, a gente tem tanta coisa que a gente coloca no elemento aqui no estúdio, que a priori pode falar assim, pô, que legal, né? Que bonito. Aí a pessoa, por exemplo, ela não sabe inglês. Ela não sabe o que é Stargate. Vamos colocar assim, tá? A pessoa não sabe. Stargate, tá? Pessoa bem humilde, Stargate. Lá o programa Stargate. Não tem problema. Ela não viu a figura? Então Stargate não tem problema. Não é falar Stargate ou entender que é um portal. É simplesmente a figura. A figura é muito mais forte do que a fala. De novo, não é um eu te amo. É a sensibilidade. Então não é 3, 2, 1, relaxa. Bem hipnose. Não. É a sensibilidade que está através das energias. E todo mundo tem essa energia. Só que as pessoas não sabem manipular. E você aprendeu através da ciência do magnetismo a manipular essa energia, canalizando ela para positivamente lhe trazer resultados satisfatórios e impactar e transformar a vida das pessoas, porque esse é o seu propósito, é isso? Exatamente. Só que sempre o foco é o que a pessoa quer e o que ela está disposta a pagar. Só que, de novo, pagar, para mim não. É o que ela vai pagar na vida dela. Por exemplo, vamos lá. Vamos aprender magnetismo e fascinação. Então o que você vai ter que pagar? Bom, você vai ter que olhar a tua sombra. Você vai ter que ter força para aguentar ver coisas que você não quer ver. Dentro de si mesmo. Exatamente. Porque para com essa história. Então o magnetismo é uma ferramenta de auxílio também para o projeto de autoconhecimento. Totalmente. É aquela história. Você tem que parar com aquela história de que nós somos luzes. Nós não somos luzes. Nós somos luzes e escuridão. Em Gênesis, na Bíblia, está muito claro. Que haja luz. Se Deus disse que haja luz, o que significa? Que não tinha luz. Então nós viemos da escuridão. Só que a escuridão todo mundo pensa em quem?
Ih, é o diabo. Ih, tá de preto, é o diabo. Ih, de noite o diabo vem. Que história é essa que o diabo só ataca à noite, que eu nunca entendi? Ou seja, eu fico imaginando o diabo hibernando o dia inteiro. E aí agora à noite vamos zoar. Vampiro, né? Não pode sair no sol. Exatamente, as pessoas não têm noção disso. O diabo, a força que existe, tem duas forças no mundo, né? Tanto faz o nome, diabo, demônio ou força negativa. A força negativa, ela tá no mundo 24 horas. E a força positiva também. Fernando, eu sou da força positiva, sou da luz. Não, meu querido, você não é. Nós vivemos num sistema onde nós temos a dualidade. Tudo que está em cima é como o que está embaixo. Então nós temos que entender a sombra e a luz. A gente vai decidir a luz, porém a gente tem que ter uma certa amizade com a sombra, porque se eu tiver amizade com a minha sombra, eu não deixo ela me dominar. E o que é a sombra? Ansiedade, estresse, procrastinação, fobia, medo, trauma. É alimentar esse lobo com doses homeopáticas, Perfeito. né? Pequenas doses, para que a tua ovelha não seja engolida por ele, né? Porque se você quiser atacar ele, não, vou matar esse lobo, não vai. Uma hora ele vai vir de forma avassaladora, vai comer a sua ovelha e das outras, né? Exatamente, não vai, porque ele não... Isso faz parte desse sistema. Os planos de Deus eram um governo e um mundo onde tudo fosse realmente luz. Por algum motivo, aí temos quem acredita na Bíblia. Temos ali o anjo que se rebelou. Quem não acredita na Bíblia, a gente vê que o mundo é rebelado de qualquer forma. Então, independente do que você acredite, nós temos hoje essa dualidade acontecendo. Só que eu vou até um pouco além. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal no jardim do Éden? Para zoar Adão e Eva e depois a gente? Não. Porque ele queria mostrar que nós dependemos da dualidade. Então ele bota a árvore do conhecimento e o que ele está querendo que você entenda? Se você tentar governar o mundo sozinho, não foi isso que a serpente ofereceu para Eva? Uhum. Você não vai conseguir. Mas você pode tentar. Agora, se você tentar, você vai pagar o preço. O que as pessoas querem hoje? Fama, riqueza, sucesso, mulheres, sei lá, viagem, dinheiro, tudo. Só que ninguém quer pagar o preço. O preço que as pessoas querem pagar é o preço de, não, tá bom, quanto que é a balada? Não é esse preço que a gente se refere. É. Elas não querem pagar o preço da mudança, exatamente, né? Da transformação, da transcendência, né? Elas só querem o resultado final. Mas o que é mais gostoso é esse processo de reconstrução, né? Esse processo de se reconstruir. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso. É possível utilizar o magnetismo para fazer mal para outras pessoas? Com certeza absoluta, sim. Mas essa utilização acaba destruindo... Vitor, a faca que corta o pão, ela pode matar. Nós decidimos apenas como cortar utilizar o pão e botar exatamente a manteiguinha. Acabou. Aquele que faz algo além do que deveria... Se você faz algo bom e você paga o preço, imagina quem faz algo ruim. Me cita um exemplo de como isso poderia acontecer. Sempre vai pagar. Então, por exemplo, você fingiu, né? Fez uma coisa lá, fingiu, e tá todo mundo... E hypou na internet, porque tá fingindo. Essa conta vai chegar de uma maneira muito abrupta. Ou você vai ser intimado, ou vão descobrir, ou você vai falir. Ah, mas tem gente que tá assim, Fernando, há 15, 20 anos. Lembra que a gente conversou ontem, Vitor? Lembro. Qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o tempo Kairos. Não Cronos. Não Cronos. Nós temos a ideia do tempo Cronos, então a gente acredita que Deus está no tempo Cronos. E não está. E ele enxerga tudo Exatamente. de forma macro, porque ele é o alfa e é o ômega. Né? Ele é o início, meio e fim. Nós não somos isso. Então a gente acredita que dá para encobrir. O brasileiro não tem aquela fama lá fora? Um jeitinho brasileiro. É, exatamente. Porque parece que sempre encobre de alguma maneira. Por causa da política, de tantas coisas, ganhamos essa fama. Só que não é bem assim. E detalhe, se o governo ou ninguém descobrir isso, você tem uma dívida ativa com juros e correção com Deus. E eu digo o seguinte, Vitor. Uma hora a conta chega, né? Eu digo o seguinte, independente do que cada um acredite,
Ah, é reencarnação, ou eu vou morrer e morrer, ou eu vou pro céu, ou eu vou pro inferno. Esquece isso. Independente, tanto faz. Nós vamos prestar contas com Deus. O que vai acontecer depois é uma crença de cada um. Show de bola. Nesse momento desse julgamento, ele vai chegar para você e ele vai falar assim: Vitor, por que você não foi igual Jesus Cristo? Não. Ele não vai falar essa frase. Ele vai falar assim: Vitor, explica uma coisa. Por que você não foi o Vitor Reis? Por que você tentou ser o Vitor e não o Vitor Reis? Por que você tentou ter uma outra alcunha se você foi criado para outra coisa? Por que você fez isso? Então, ele não vai perguntar por que você fez tal coisa. Engraçado você falar disso, que eu me lembrei agora do significado da palavra pecado, né? Que vem do grego, que significa errar o alvo, né? O alvo. Deixar de cumprir o seu propósito, né? Por que você está deixando de cumprir o seu propósito, né? Então ele não vai perguntar para você por que você não foi outra pessoa. Por que você não cumpriu o teu propósito? Aí vem a pergunta: qual é o meu propósito? Eu escuto isso, não sei, milhares de vezes. Milhares de vezes. Fernando, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E as pessoas não sabem, né? Elas não conseguem encontrar essa direção. Eu percebo isso porque eu escuto isso com frequência, não tão milhares de vezes quanto você, mas as pessoas querem um direcionamento, elas querem saber para onde ir. Elas estão em busca de um líder máximo que indique a elas o caminho, mas esse líder está dentro delas, já está indicando, já está falando desde que elas nasceram, e elas não conseguem ter um encontro consigo mesmo, né? E o magnetismo provoca esse retorno para dentro de si, né? Eu costumo falar uma frase que tem gente que nem percebe e outros percebem, que é o seguinte: eu sempre digo assim, pessoal, as pessoas veem coisas bem fortes que eu faço, eu falo, não me idolatrem. Na verdade, eu tenho um dom e tenho uma capacidade para isso. Porém, vocês conseguem fazer isso e se libertarem. Porque eu não quero que as pessoas me coloquem num patamar como se eu fosse, sabe, aquele guru, aquela coisa. Eu quero que as pessoas entendam que elas são os próprios gurus da própria vida. É exatamente o que você acabou de falar. O nosso problema não está no outro, está na gente. Então, se eu tenho um problema com a Ana e eu começo a entrar em briga com ela, o problema está em mim. Só que é difícil ver isso. Não é tão fácil. Então, o autoconhecimento, o magnetismo, ele ajuda a gente a fazer isso. A Ana tem uma frase que ela usa bastante, que é: o autoconhecimento é para quem tem coragem, né? Porque não é todo mundo que tem coragem. De novo, não é para ganhar dinheiro, é para enfrentar. Como é que você enfrenta isso? É igual tem gente que fala assim: Fernando, quando tiver uma sessão de exorcismo, você me chama que eu quero ver? Aí se eu chamo, a pessoa nunca mais fala comigo. Por falar nisso, cara, você então acredita em espíritos malignos? Acredito. Na verdade, não acredito, tenho certeza, né? Tem certeza, né? E o magnetismo, ele é utilizado para expelir aquele, posso chamar de demônio? A forma que eu vejo, que eu aprendi e que eu percebo, de novo, não é igual o filme americano. O filme americano é uma forma pejorativa disso. Sim. Porque, primeiro, não tem como essa coisa ter chifre, ter dentinho, porque isso é coisa de agora. Foi uma invenção para as pessoas terem medo. Pensa comigo, a Bíblia diz que esse anjo caído, que ninguém sabe o nome, colocaram como Satanás, mas Satanás não é nome, né? Satanás, o diabo, significa caluniador e opositor. Então isso não é nome. Deus não é nome, Deus é título. Se a gente for olhar o nome de Deus, YHWH. Aí as pessoas dizem, não dá para soletrar, para pronunciar esse tetagrama. Dá sim. É Yod-Rev Vov-Re, em hebraico. Então o nome dele seria Yahuwah. Isso, Yahuwah, é a pronúncia de YHWH. Yahuwah. Então YHWH, que os judeus tinham medo de pronunciar, que estava lá há milênios como nome do originário do mundo, a gente pronunciaria como Yahuwah. Por exemplo, Javé, Jeová e Yavé não tem como ser. Porque a letra J tem 500 anos.
Então não pode ser Javé, porque o J não existia. O J existe há 500 anos. Então se a gente está falando de algo de 4, 5 mil anos atrás, então Yahuwah é o nome. Jesus Cristo, por exemplo, o nome dele na verdade não é Jesus Cristo. É Yeshua HaMashiach. É o nome, né? O nome original. E entender o nome original também você entende o que é a vibração. Porque os nomes carregam significados poderosos, né? Se eu falar Carlos, tu vai atender? Não. Teu nome não é Carlos. Então se eu falar Jeová, por mais que arquetipicamente esteja ligado, ou Javé, não é Yahuwah. Se você está passando por uma questão espiritual, faça esse teste. Se acontecer isso, estou sentindo um negócio estranho. Alguma coisa em casa, tem alguma coisa errada. Não tem nada para perder. Fecha os olhos rapidinho e pronuncia alto, 3 vezes. Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah. Faz um teste. Faz um teste sem compromisso nenhum. Não vai acontecer nada. E outra coisa também que eu sempre digo para as pessoas. Aqueles que são ateus ou céticos. Na verdade não existe ateu e cético, né? Porque quando você está com uma arma na tua cabeça, você diz, ai meu Deus. Não, você não deveria falar isso. Você não acredita em Deus. Na verdade todo mundo acredita, mas alguma coisa diz que não quer acreditar. A racionalidade. Exatamente. E eu costumo dizer o seguinte, aquelas pessoas que estão assistindo a gente, que acham que esse papo assim, Deus não existe, esse cara está falando besteira, faz um teste também, não vai perder nada. À noite, próximo de dormir, sabe quando você está assim, ó? Sabe? Você ainda não está dormindo, você está assim? Isso aqui você está saindo de uma onda cerebral beta para alfa. Um estado de relaxamento. Então, quando você começar a fazer isso aqui ó, na cama, ó, você faz a seguinte pergunta. Eu queria tanto que você existisse? Me dê um sinal. Uau. Eu queria tanto que você existisse? Me dá um sinal. Dorme. Não vai perder nada em fazer isso. E analisa depois os 3 dias seguintes depois da tua vida. Mas analisa. Aí tem que passar 3 dias um pouquinho consciente do que está acontecendo. Como é que você acordou? O que aconteceu no trânsito? Como é que estão as coisas na tua vida, no teu trabalho? Deus, ele fala com a gente por sinais. Ele vai se manifestando. Ele vai se manifestando, só que a gente é cego. E o magnetismo abre um pouco essa linha e mostra aquela frase de Jesus, né? Quem tem sede, venha. Agora, se você tem sede e continua travado, você nunca vai encontrar ele. Você vai achar que encontrou, mas não encontrou. E o que você aconselha para os nossos seguidores que eles possam fazer para encontrar a Deus ou até praticar o magnetismo para a própria mudança? Eu sempre falo sobre, óbvio, né? Aqui é um podcast, a gente não consegue fazer todas as práticas como um evento, um workshop, um curso, mas eu sempre falo sobre a questão da presença. Se a gente pegar, por exemplo, essa caneca aqui, a gente tem caneca nessa taça, a gente tem uma taça aqui de vidro e a gente tem água dentro. O que a gente faz com sede? A única coisa que a gente faz, a gente pega isso aqui, bota na boca e bebe. Agora a questão toda é, será que você consegue, na hora que seu lábio toca no copo, perceber essa grossura desse vidro que está batendo no seu lábio? Se você fizer isso, mesmo na correria do dia, você está parando o tempo. A gente diz que é uma paralisação atemporal. Na verdade, em vez de você fazer isso aqui, beber, você vai fazer isso aqui, ó. Percebe que eu faço isso aqui com um lábio? E eu sinto o vidro. Eu coloco que a minha cabeça tem que sentir o vidro. Eu sinto a água e eu sinto ela descendo. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Significa que você vai entrar num estado de presença por segundos. Uma presença. Só que essa presença por segundos te tira da pílula azul que está acontecendo no mundo. Porque a gente é abarrotado de pensamento. O nosso problema é esse. A gente não consegue focar numa coisa. Você pega um livro, tem gente que fala assim, esse ano eu já li 10 livros. Aí eu pergunto assim, qual que você leu?
Eu li A Arte da Guerra, eu li Napoleão Hill, eu li isso, eu li aquilo. Ok. Me fala um pouco o que você... da Arte da Guerra. Aí a pessoa fala 3 frases, mas o livro é bem grande, né? O que mais? Não, foi isso. Isso que é o resumo. Ou seja, a pessoa lê um livro desse tamanho e me fala 3 frases? Não. Porque ela leu, só que a cabeça dela está sendo bombardeada por tanta informação que ela está lendo, mas não está lendo. O estado de presença faz você estar totalmente ali. Então, quando você está lendo, você está sentindo, sei lá, se a minha mão está no livro, eu meto o dedo na folha, vou acompanhando, só que eu sinto o dedo deslizando na folha. Então, isso faz com que não tenha outro pensamento. Porque eu bloqueio o pensamento porque eu estou forçando o meu dedo a sentir a folha. Então, se eu forço o meu dedo a sentir a folha, eu entro num estado de presença. E só por causa de fazer, só pelo simples fato de fazer isso, aquelas frases que estão no livro entram muito mais rápido para mim e eu tenho muito mais cognição. Cara, que legal você falar disso, porque já há alguns anos eu faço a meditação, que é me trazer para o momento presente em situações mecânicas, né? Então, se eu estou subindo uma escada, eu começo a contar os degraus e fico ali, né? Eu estou escovando os dentes e eu me concentro no que eu estou fazendo. Se eu vou comer, eu me concentro naquele momento ali para apreciar o sabor dos alimentos. Por vezes eu me pego olhando para os meus filhos e me concentro ali no sorriso, nas brincadeiras, para fotografar aquele momento e guardar eternamente, sabe? E como isso faz a diferença, né? Isso é toda a diferença. Por exemplo, no curso, ou em vários momentos, se eu faço isso aqui no meu anel, várias vezes eu faço isso aqui. Eu tiro e boto. Você está se chamando para si. O tempo todo eu faço isso. O tempo todo não. Se eu fiz isso, é porque, tirei o anel, agora eu coloco. Aí quando eu coloco, eu sinto ele passando pela pele e tô olhando pra pessoa. E tô conversando com ela. Entendi. Cara, coincidência, eu faço isso aqui, ó. Eu fico rodando a aliança. Aí você coloca toda a atenção no rodar. Eu faço esse movimento aqui, às vezes eu nem tiro. Eu faço só aqui e volto. Se eu fiz isso é porque eu quero sentir o anel. Mas por que eu quero sentir o anel? Porque eu senti que eu saí da presença. O ponto de contato. É o ponto de contato, ou seja, você está criando um gatilho. Então sua mente está entendendo que você precisa e você quer estar em estado de presença. Aí a gente vê, imagina se isso fosse usado numa relação sexual. Porque, de novo, a relação sexual era como se fosse, hoje em dia, é algo mecânico. Mas será que se você conseguir passar o dedo na mão de uma pessoa, tentando sentir essa parte aqui da pele dela, da mão, o que será que vai acontecer? Muito mais do que você fazer isso aqui. É possível utilizar o magnetismo na vida sexual? Isso é o que mais é possível, né? A gente chama de... Eu chamo isso de uma coisa que eu criei há alguns anos, chamado magia sexual. Que é exatamente isso, é você utilizar a energia do sexo, que é a energia criadora, para criar alguma coisa. Todo mundo sempre vai pensar em dinheiro. Agora, de novo, esquece dinheiro. Como é que está a tua saúde? Como é que está a tua cabecinha? Como é que está a tua vida mental? Eu tá querendo perder peso e não consegue nunca. Então tem tantas coisas que você pode fazer, subir essa energia sexual para projetar num grande Stargate o que você quer. Então a gente tem técnicas que fazem isso durante o ato sexual, tanto o homem quanto a mulher, e realmente se torna algo transcendental. Sai daquela coisa fisiológica que a gente conhece, o sexo, para algo extremamente único e... Porque realmente é um momento de acúmulo de energia criativa poderosa, né? Energia da criação, né? Apertou a mão, a gente se conectou. Beijou na boca, selinho, uma conexão um pouco maior. Beijou na boca com saliva, trocou fluido. Aumentou em 50%, 60%. Fez sexo, 100%. Então o orgasmo é o ápice do magnetismo? É o ápice. Do magnetismo? De tudo. Nem do magnetismo. Caramba. De tudo. Porque você pensa, são 2 corpos se unindo. É macho e fêmea. E mesmo que o casal seja homem com homem, mulher com mulher, estamos falando de polaridades. Então você está entrando em polaridades. Então vai entrar uma polaridade masculina, uma polaridade sol e outra feminina. Então está entrando essas polaridades. Elas se conectam em todos os sentidos. Vai gerar o ápice. Vai gerar o ápice. Nesse ápice, você pode fazer com que aquilo seja algo desastroso.
Porque tem muita gente que tá fazendo sexo e tá com a vida cada vez mais destruída. Porque a pessoa com quem você tá fazendo, ou como tá acontecendo na tua vida, você tá drenando. Então é verdade quando dizem que quando você tem relação com uma pessoa que está negativa, ela acaba drenando sua energia positiva, é isso? Não tem como, é fato. Podem falar o que quiser. Você vai ter sexo e a garota tá totalmente depressiva. Ou o homem, tanto faz. E você tá bem, né? Tá bem, tá tranquilão. Você não sabe. Aí encontrou com a garota na balada e tal. Aí ficou com ela. Você não sabe da vida dela. E ela tava na balada porque ela tava depressiva, bebeu todas. A energia dela... Pensando em suicídio e tal. Isso, a frequência e a vibração dela tá aqui, ó, desse tamanho. Só que você não sabe disso, né? Você tá bêbado ou qualquer outra coisa. Você só tá querendo descarregar. E aí você tá aqui, de repente, nesse nível. Juntou com ela, ela tá muito baixa. Com certeza, você não sobe não, você baixa. Aí no dia seguinte você sente várias coisas. Tipo? Mal-estar. Como é que é o nome? Tentando lembrar aqui da palavra, da frase. Aquela coisa assim, por que eu fiz isso, hein? Por que eu fiquei com ela? Por que eu fiquei com ele? E às vezes a pessoa era bonita, formosa e no final você sente aquela coisa que, porra, não deu certo. É igual uma história que eu ouvia muito do meu pai. Ele falava assim, ó, toma cuidado, hein? Não é porque é mulher bonita que não tem AIDS. Eu não esqueço isso. Tu toma cuidado, hein? Mulher bonita tem AIDS também, hein? E é isso. Não é a beleza. Você vê uma garota linda, depressiva. Um homem lindo, depressivo. Entendeu? É interessante você falar isso, que não existe preservativo, né, de energia. Eu falo que não tem camisinha espiritual. Boa, não tem camisinha espiritual. Mas me diz uma coisa, Fê. Não é possível o contrário, cara? Tipo, você influenciar positivamente, levar aquela pessoa para o outro nível? Se a pessoa quer isso, exemplo, vou colocar uma situação bem hipotética. Você tá, somos homens, né? Você tá com uma mulher e ela sabe o que você faz. Aí ela fala assim, ou ela nem sabe, ela fala assim, nossa, Vitor, eu tô com uns problemas, eu queria tanto sair disso. Eu tô disposta a sair disso, sabe? Mas é tanta coisa que eu já passei que eu nem sei mais. Eu já fui psicólogo, já fui em tudo, tá difícil. Aí você fala, deixa comigo. Mas você viu que é diferente? Existe um querer, uma intenção, um desejo. Aí você pode falar assim, olha, então vamos fazer um negócio aqui. A gente vai estar junto, né? Só que eu vou fazer uma coisa em você diferente. Aí você vai deixar ela deitada, vai começar a fazer alguns pontos nela. Uma coisa que nem parece que é sexo. Depois vai vir o sexo, só que com outras coisas. Depois desse sexo, dessa forma, por exemplo, com certeza ela sobe. Só que hoje a gente vê pessoas que fingem que tá tudo bem, mas estão depressivas. Fica como um vampiro energético. Homem e mulher, os dois. Sim. Não tem um mais. Sugando o outro, exatamente. Né? Aí vai drenando, aí a relação se torna tóxica e muitas vezes não sabe nem porquê, né? Exatamente. E o problema tá ali na transferência de energias negativas um para o outro, né? Hoje eu tenho uma bronca, porque parece que é só o homem, né? Quando a gente abre o YouTube, eu não vou citar o nome da pessoa, mas tem uma bem famosa que fala muito sobre narcisismo, né? Ah, sim. Sem citar o nome dela, o foco dela é isso. Só que ela coloca sempre o homem. Dá pra perceber, né? Do jeito que ela fala. Uhum. Ela usa o pronomezinho ele. Tá errado. Não é isso? Ela provavelmente teve experiências muito negativas e tá bem E a mulher chateada. não? Eu conheci várias mulheres narcisistas. Então assim, a mulher é narcisista e o homem também. Mas o homem é mais? Não sei não. Eu acho que tá bem equiparado isso aí. Só que aí, obviamente, a culpa... traição. A mulher e o homem traem. A gente sabe que realmente, numa escala maior, vem do homem. Mas a mulher também trai. Então, quando você fala traição, por exemplo, a Sandy Júnior. A Sandy e o Lima lá. Uhum. Se separaram, né? E aí a notícia que eu dei uma lida rápida, eles não falaram o motivo da separação. O motivo não. Nos comentários está tudo assim, ó. É óbvio que ele traiu ela. Por que é óbvio que ele traiu ela e não ela traiu ele?
Porque ela canta outono é sempre igual. Cara, bota aquela vozinha, aí parece que ela é uma menina. É. E detalhe, ela não é. Quem manda na relação é ela. Ele é calado, ele é lua e ela é sol. Ela manda. E isso é nítido, é só você ver a entrevista. Ele tenta falar, ela corta ele. Ela só falta mandar ele calar a boca. Ela tá na polaridade sol, só que como ela parece ser meiga, aí as pessoas falam, não, ela canta bonitinho. Não é isso, é energia. E isso tem sido muito comum hoje em dia, né? Homens mais afeminados e mulheres mais masculinizadas, né? Aí se torna um relacionamento que nunca vai dar certo. Porque a mulher precisa de um homem. E homem não tem a ver com o dinheiro e nem com o sexo. Ela precisa de um homem na polaridade sol. Ponto. E essa mulher precisa estar na polaridade lua. Porque o homem precisa de uma lua. O que é melhor, o sol ou a lua? Nenhum. 50% aqui, 50% aqui. O homem sem a mulher não é nada. E a mulher sem o homem não é nada. Os dois deveriam estar andando lado a lado. Quer ver uma coisa interessante? Da costela de Adão foi tirado Eva. Vocês sabiam que costela significa lado? Ah, é? Sabendo. Costela significa lado ou a própria costela. Se a gente pensa assim, lado, o que estava querendo Deus estava querendo dizer? Ele puxou para dizer que os dois precisavam andar lado a lado. Então Nem atrás e nem na frente. Nem na frente. Quando diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, fica uma confusão, porque parece que a mulher tem que ficar no fogão e o homem me dá coisa, né? Isso não existe. Essa submissão é a mulher entender que o homem tem um papel de homem. Que é um papel de provedor, é um papel Perfeito. de ir para a selva, voltar com a caça, a comida. Mas hoje, leão, né? Como é que tá, Vitor? A mulher tá trazendo o leão e o homem tá em casa. Oi, amor. Deu um trovão, fiquei com medo. Aí tá tudo Inverteu desconfigurado, exatamente. Aí essa mulher não tem admiração para esse homem não tem admiração para essa mulher. E o que o magnetismo trabalha aí, Vitor? É exatamente isso, polarizar. Tem que polarizar. E polarizar é um problema sério. Só que as Mas pessoas isso é não sabem. possível apenas com sessões? Sim. Na verdade, quando você aprende magnetismo e entende o autoconhecimento que isso te dá, você começa a mudar a tua vibração. É possível um homem lua se tornar sol? Claro que sim. A mulher sol se tornar lua? Claro que sim. Agora, o primeiro ponto, você quer isso? Você entende que você está nessa polaridade? Ter essa consciência é uma prerrogativa importante para iniciar o processo. Você não tem consciência, é o alcoólatra que diz, eu só bebo quase nada. Mas todo dia tá bebendo 2, 3, 4, 5. É alcoólatra. Agora eu fiquei curioso, a gente pode voltar no assunto da magia sexual? Achei interessante. Eu vi em uma das tuas entrevistas, a gente conversou um pouco sobre isso ontem, da maneira com a qual você pode absorver essa energia sexual e canalizar ela para alguma gaveta, para, digamos, algum projeto, alguma atividade que você precisa criar. Como seria isso na prática? A gente faz o ato sexual tocando em vários pontos no corpo da mulher e do homem. Na hora do beijo, na hora do toque, a gente tem visualizações de imagem ou de cores em pontos específicos. Na hora que a gente chega no orgasmo, o orgasmo pode ser seco ou o famoso orgasmo molhado. O ideal é que a gente consiga atingir o orgasmo seco, que é sentir aquele orgasmo que todo mundo sente, só que sem ejacular. Sem fluidos. Sem fluidos. Ok, não estou conseguindo isso ainda, não tem problema. Você também atinge a magia sexual. Só que você, no momento que você sente aquele orgasmo todo, o que a gente cria? A gente cria um portal. Como assim? Um portal no meio do sexo? É isso aí. Só que não é nada do tipo, caramba, imagina, né? As pessoas ficam sempre assim pra mim, Fernando. Tem gente que fala assim, eu queria ser uma mosquinha pra ver você e a Ana. E meus alunos falam isso. A gente queria ser uma mosca pra ver como é que vocês fazem. Falei, não, porque as pessoas imaginam assim, né? Você fazendo assim com a mão, né? E começa a fazer assim, abre um portal. É uma coisa bem engraçada, né? Não é assim, mas tem algumas coisas parecidas que você consegue fazer com a cabeça. E fica muito sucinto, fica muito tranquilo. Até se a outra pessoa não souber, passa batido. E aí a gente cria vários arquétipos e símbolos no meio do sexo. Ou seja, eu paro de me preocupar com o pênis. Qual é o problema do homem no sexo? Que a gente sabe muito bem. Medo do sangue sair do corpo cavernoso. E se o sangue sair do corpo cavernoso, o pênis vai ficar
Mole, se ele fica mole, não tem sexo. E ele não se sente homem. Exato. Aí ele fica desesperado, toma Tadalafila, Pramil, Viagra, etc. Pra jogar sangue ali. Só que tem um problema. Quando você toma esse remédio, você não tem presença. Porque o cérebro está sendo forçado para jogar sangue para cá. Uhum. Nós estamos falando de presença. Então você fica meio robótico. Aí o cara fala assim, virei uma máquina. Não, filho, você não virou uma máquina. Ao contrário, você está na pílula azul de nível infinito. E eu entendo isso, porque a pessoa tá com medo daquilo. E aí, de novo, se a gente pegou essa taça aqui com água, botou na boca e sentiu o vidro e a água, será que eu não consigo fazer isso com sangue? Será que eu não consigo jogar sangue pro meu corpo cavernoso, manter ele lá e decidir quando que aquilo ali vai sair? É um governo absoluto, né, nas especificidades de tudo do nosso corpo, né? Você tem que entender fazer com que a gente consiga governar cada parte, cada detalhe, né? Você falou a palavra certa. A gente acha que é dono da gente, né? Não. As pessoas não são, não. As pessoas são escravas delas mesmas. Eu não. Eu comando quando que eu vou utilizar ele ou quando eu não vou utilizar. Ou seja, eu não posso depender, porque se a partir do momento que eu tenho que tomar um remédio... E detalhe, quem é que está tomando remédio hoje? É com 70 anos ou com 20, com 30? É com 20. É com 20. É. Mas aí, na prática, eu posso gerar uma imagem na minha mente sobre um negócio, um projeto que eu tenho naquele momento. No ápice do ápice. Depois que você faz as movimentações e ativa vários pontos do corpo, aí naquele ápice você vai ver aquilo. Fora disso, você está concentrado totalmente no estado de presença com a pessoa que está do teu lado. Como é que você chegou a esses detalhes tão específicos? E antes de te dar a resposta, a gente até estava conversando ontem, né? Que eu já vinha fazendo isso, né, com a Thay, por exemplo, em alguns pontos e tal, de forma intuitiva. Eu nunca tinha ouvido falar dessa filosofia e eu vou até abrir um pouco a minha intimidade aqui, depois a Thay vai me matar, não tem problema não. Mas, cara, eu já consegui levar ela ao ápice do orgasmo sem penetração, sem nada. Só com os toques ali, movimentando, tocando partes específicas do corpo. E quando eu vi o teu trabalho, eu falei assim, como eu nunca tinha tido contato com essa experiência. Aí eu queria entender se você inicialmente, as tuas práticas iniciáticas foram intuitivas. Tudo começou assim. Eu sempre tive muita energia sexual. Só que eu tinha energia sexual de forma exagerada. Então, na época, minha adolescência, eu me masturbava tipo umas 11 vezes por dia. Aquilo era doentio. Não saía mais nada, né? Só dor. E eu não conseguia parar com aquilo. Então aquilo era um vício muito grande. Eu tentava entender por que eu tinha tanta daquela energia. Só que, deve ser coisa de moleque, normal. Depois, quando eu comecei a entrar para esse mundo, eu percebi que aquelas mulheres do passado, ditas como bruxas, elas faziam muito sexo. Só que não era fazer sexo tipo, vamos transar. Não. Sempre tinha um objetivo. Eu falei, então tem um objetivo aí. As sociedades secretas ou as fraternidades discretas, tanto faz, elas detêm de conhecimento de símbolos que não são tão ditos no Google. É a geometria sagrada. Mas de forma diferente. É para você pegar uma geometria e conseguir fazer, por exemplo, uma bind runes. O que é uma bind runes? É você juntar várias runas. Então, você tem várias runas. Você junta as runas, cria, por exemplo, um sigilo ou cria um servidor astral, que a gente chama. E com aquilo você consegue impulsionar várias coisas na sua vida. Quem faz isso eram essas mulheres. E no sexo. Aí eu falei, então vou começar a testar isso aqui. Porque já que eu tenho bastante energia, eu consigo fazer várias vezes e ver o que vai dar certo e o que vai dar errado. Entendi. E a minha vida toda foi projetada para isso. Sempre. Os eventos, os cursos, o que eu queria fazer, alguma coisa que eu precisava melhorar em mim. Tudo que eu sempre queria atingir. Eu fazia sexo antes e projetava e fazia todo o mecanismo que eu tinha entendido. Ficou de forma intuitiva e depois eu fui estudar os pontos que a gente chama de anatomia oculta. A anatomia oculta mostra... Preciso aprender isso. Já vou me inscrever no seu curso. A anatomia oculta são todos os pontos no corpo. Interessante. Que você
sabendo o ponto, a forma, por exemplo, a gente quando faz numa mulher, a gente faz movimentos mais circulares, ondulatórios que a gente chama. No homem, a gente faz movimentos mais retilíneos, mais retos, né? Desse jeito, um pouco mais reto. Então existe uma forma como o corpo entende a energia masculina e a energia feminina. Por isso que eu digo, homem, mulher é mulher no sentido de polaridade. Quando ela está invertida, aí você fica meio dúbito. Então você nunca está totalmente consciente daquilo. Então é legal polarizar. Sempre. Mas como é que fica pra pessoa que gosta do mesmo sexo? A mesma coisa. Você tem que polarizar. Entendeu? A questão não é o que você faz na sua vida. A questão é qual a polaridade que você está. Mulher com mulher. Homem com homem. Ok. Tudo bem. Cada um escolhe como quer viver a vida. Agora a questão é, são 2 homens sóis, 2 homens luas, 2 mulheres juntas luas, 2 mulheres sóis. Você tem que ter uma polaridade. Uma tem que ser mais sol, outra tem que ser mais lua. O homem tem que ser mais geralmente sol, é assim, né? Geralmente é assim. Com casal, né? é assim. Que eles chamam de passivo e ativo e tal, né? Agora, com o heterossexual não é assim. Aí é uma confusão. Muitos são luas, outros são sóis, é mais confusão. Normalmente, homem com homem, mulher com mulher, a gente percebe que tem uma polaridade mais natural e definida. Natural, né? Definida pelos dois. E normalmente aquela mulher que é mais sol, ela vai procurar uma garota que é mais lua. Aí você vê que normalmente você tem uma menina cabelo curtinho, toda já mais com fisionomia mais masculina, e a outra namorada dela, cabelão, total. Feminina, totalmente. A gente vê muito isso. Já em casais héteros, a gente vê que é mais descompensado. Interessante. Muito bom. E qual foi o seu maior desafio dentro do magnetismo até hoje? Eu acho que disseminar isso e aguentar as coisas que eu escuto. Tipo? Há pouco tempo eu saí numa página de 9 milhões de inscritos, onde eu devo estar hoje com 1 ou 2 milhões de pessoas me sacaneando. Sei lá, 1 milhão de comentários. E claro, tem uma outra parte gigantesca ao meu favor. Mas aguentar o que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem? É tudo ator, contratou todo mundo, vai trabalhar, seu vagabundo, tá enrolando as pessoas. Então, dependendo do que você escute, você tem que ter muita força. A gente vê que muitos artistas... Muita clareza e certeza de quem você é, né? Muita certeza. Se você fosse um ícone falsificado, já teria desistido há muito tempo, né? Já. E eu escuto isso já tem, sei lá, uma década. Só que agora tá mais forte. Obviamente você vai... Hoje as pessoas dizem que eu tô hypado, né? É um nome que eu nem entendo direito, mas hypado deve ser isso aí, né? Hypado. É isso o nome? Porque eu tô em tudo quanto é lugar, o pessoal pega meu vídeo, faz gente famosa. O cara do Porta dos Fundos, por exemplo. Como é que é o nome dele, o careca? O careca do Porta... Tablet. Ele pegou meu vídeo, e é um vídeo que viralizou, né? O YouTube todo pegou. E aí pegou meu vídeo e botou lá no Twitter. Aí também me sacaneou, porque não sabe o que tá falando. Então, tipo assim, as pessoas, você aguentar isso... E o que é o vídeo? O vídeo é uma cena forte de um ritual dentro de uma sala com 100 e poucas pessoas, onde todas essas pessoas fizeram depoimentos surreais do que aconteceu lá dentro. Só que essas pessoas de fora precisam fazer isso. Porque aquela história da dualidade. Vamos botar como nome, tá? O diabo, vamos só estereotipar. O diabo, o mal, ele quer fazer você cair. Só que sabe o que é impressionante? Eu tinha 40 mil seguidores. Hoje eu tenho, sei lá, 240. Não comprei um seguidor. E não paguei R$1 pro Instagram até hoje, você acredita nisso? É 240 mil orgânico. Caramba. É exatamente isso. Sem R$1 pro Instagram. Até agora. A gente sabe que é importante fazer, mas até hoje eu não fiz. Ficou no orgânico, porque meus vídeos viralizam demais. Aí a pessoa fala assim, deixa eu ver se é verdade. Vai pro curso, faz o módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, é verdade? Então, permita-me, eu quero desafiar o Tablet. É Tablet? Agora, se inscreva no curso do Fernando Liberal
e faça todos os módulos e depois você conta pra gente o que você achou. Posso fazer isso? Pode. É desafiado. E é tipo, você ter que aguentar isso, você falou a palavra correta. Você só precisa saber quem você é. Por exemplo, se você pegar o Robin Williams, lembra dele? Sim. O ator? Uhum. Ele morreu enforcado, né? Ele se suicidou, né? Sim. Ele não fez Babá Quase Perfeita, lembra desse filme? Peter Pan? Nossa, eu amava aquele cara. Fez aquele Doutor Alegria, Doutor né? Alegria, como que esse homem pega uma corda e se mata? A história dele, você vai ver, ele tinha depressão, ele não aguentava a vida que ele tinha. O Kurt Cobain, lembra dele, Nirvana? Sim. O cara mete uma escopeta aqui e a cabeça dele abre e ele escreveu uma carta. Ele não aguentava aquilo. Ele não aguentava a fama. O cara era o Kurt Cobain. E o foco dele era o estado Nirvana, né? E ele não aguentava. Ou seja, esse é o nosso problema. É aguentar a pressão que esse lado aqui vai fazer. Que é o lado negativo. O lado negativo. Cada um chama do que quiser. Esse lado, essa parte aqui. O magnetismo, ele mostra pra você quem você é. Aí você tem força suficiente para aguentar. E detalhe, você aguenta e o que acontece? Você só cresce. É o que eu falei. Eu subi 200 mil seguidores, eu acho que em 8 meses, dessa maneira que eu tô falando pra vocês, porque as pessoas viam um vídeo que me sacaneavam e falavam assim, pô, tem alguma coisa aí. Quando olhavam, essas mesmas pessoas fizeram meu curso, compraram tudo. Ou seja, tem os dois lados. Claro, eu tenho milhares de pessoas que me seguem, que me acompanham, que me defendem, mas é você aguentar isso. Aí, o que eu faço hoje? Eu nem vejo os comentários. Eu costumo ilustrar com os meus colaboradores a ilustração do submarino, né? Não sei se você já ouviu falar. O submarino está dentro de uma profundeza ali no oceano. E por cima dele ele tem uma pressão muito grande, que é aquela pressão da quantidade de peso de água que está ali em volta dele. E ele precisa gerar uma pressão positiva dentro. Porque se ele não gerar essa pressão positiva, ele vai ser esmagado pela pressão negativa. E assim tem que ser o nosso interior, né? Nós precisamos ser dotados diariamente de uma pressão positiva, senão a gente é esmagado, né? O magnetismo seria isso, seria se inflar diariamente dessa pressão positiva, estar hypado na alta frequência, para não ser consumido pelas baixas frequências, mas talvez até ter a capacidade de descer nas frequências baixas a hora que você quiser e subir a hora que você desejar, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, você falou bem, mas se a gente pegar todas as pessoas que estão no topo, todas acabam de alguma maneira sofrendo com isso. Você pega, vamos pegar grandes nomes hoje em dia. Pablo Marçal é um grande nome. Sim. Quantas pessoas odeiam ele? Milhares. Mas ele não para. É sobre isso. Você precisa entender que você está trabalhando para aqueles que te amam. Os que te odeiam, tudo bem. Eu também trabalho para vocês. Quem sabe um dia Deus abre o seu coração. A gente tem que ter essa força. E isso para mim foi muito difícil. Eu olhar para um hater e falar assim, Deus te abençoe. Porque antigamente eu olhava pro hater e queria, vou fazer uma magia aqui, eu vou matar isso, sabe? Aquela sensação que a gente tem como ser humano. Hoje não. Hoje eu olho pro hater e sinto até pena. Porque você vê, aí, a pessoa que me sacaneia, quando você dá uma olhada rápida no Instagram dele, da pessoa, a pessoa tá falida, tá na escassez, tá acabada, não tem relacionamento. E precisa te destruir ali a sua imagem para se sentir melhor. Exatamente, né? porque ele precisa te levar junto com ele. É. Ele tá lá no abismo, ele quer que você desça com ele. Pô, fica aqui comigo também. E eu entendo ele, hoje. Eu só olho pra ele e falo assim, querido, se tu quiser, eu te ajudo a sair daí, tá? Mas eu não vou entrar aí não. Abraço. Beijo. Tchau. Show. E aí você sai. Essa é a construção que foi mais difícil, hoje eu consigo ter. É a mais difícil, mas hoje, com esse estado de presença e com essa força que a gente vai adquirindo, como você falou do submarino, né? Você aguentar essa pressão é o principal. Agora, a gente denomina o Stargate como o momento de transcendência, de expansão da nossa consciência na vida.
E eu costumo dizer que eu passei por vários Stargates em toda a minha vida, né? Você já falou do teu primeiro Stargate, que foi ali no teu crescimento, na tua adolescência, que você teve uma expansão de consciência. Eu acredito que você teve muitos. Você tem noção de qual o seu próximo Stargate? Você está passando por ele? Tô. Fala pra gente. O próximo Stargate é uma expansão, é mostrar isso aqui. As pessoas brincam sempre comigo assim, Fernando, tu gosta de podcast, né? Na verdade, não é o podcast, é porque eu sei da necessidade que existe das pessoas entenderem isso. Então, o podcast, obviamente, abre oportunidade para outras pessoas conhecerem. Só que o meu próximo Stargate é um outro nível de palestra, de eventos, onde eu acredito e tenho certeza que a gente vai conseguir trabalhar o Brasil e o mundo com algo que nunca foi visto. Onde as pessoas vão entender que elas são a própria luz, a própria escuridão, então elas podem decidir, de fato, o caminho delas. Agora, por experiência própria na teoria do Stargate, eu costumo dizer que para se manifestar um Stargate externo, tem uma profunda mudança interna. Você está vivendo algum momento assim? Sim. Olha, quando eu ensino números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois 10 vira 1, né? 1 mais 0 é 1. Então, o número 4, ele vem antes do 5. O número 4 representa o externo. O número 5 representa o interno. É como a gente vê o mundo externo e como a gente vê o mundo interno. Então, para eu achar o mundo interno, ou seja, minha missão, meu propósito que eu quero, eu preciso ver o externo que está acontecendo. Ou seja, se eu não tenho capacidade de olhar para um espelho e perceber que eu estou 100 quilos mais gordo e isso está me prejudicando, como é que eu vou mudar alguma coisa interna minha? Então, o externo, ele está ali, ó, estampado na tua cara. Tá enxergando? Tô. Então, agora vamos para o interno. Percebe qual é o teu problema. Percebe o que você quer. Qual é o insight que você quer. O que você quer hoje da vida? Hoje, por exemplo, eu tenho produto online, eu dou cursos, só que o meu objetivo agora é disseminar isso para muita gente ao mesmo tempo. Escalar. E escalar. Porque se eu consigo escalar numa palestra, a gente transforma muito mais pessoas e mais rápido. Por que colocar uma lâmpada embaixo da cama se ela pode iluminar no mais alto teto? Palavras de Yeshua HaMashiach. Muito bem. O papo tá bom. Estou bem impactado com o que a gente está ouvindo aqui, sentindo essa energia poderosa que emana de você. E para encerrar, eu quero só fazer um ritual. As pessoas vão assustar agora, né? Eu quero fazer um ritual muito energético que nós fazemos de fora a fora no Brasil. Estamos indo para 4.000 colaboradores e esse é o principal ritual do Grupo Med Mais. Nós salvamos pessoas e muitas vezes nos deparamos com situações de quase morte, terríveis. E esse ritual nos mantém de pé, né? E é simples o ritual. Eu quero fazer isso com você. É o ritual da gratidão. 3 coisas que você quer agradecer, 3 motivos que você quer agradecer. Primeiro motivo que eu quero agradecer é por eu estar vivo até agora, com todas as situações que eu passei e passo. Então é agradecer a Deus por Ele me manter vivo, que eu acredito que é Ele que está fazendo isso. Quero agradecer demais a pessoa mais especial da minha vida, que é a Ana Roncato, minha namorada, minha mulher, que é a pessoa que me deixa mais Estável. Te completa, né? E quero agradecer também as sincronicidades. Eu não sei o que significa a palavra coincidência. Eu nem sei o significado. Nem sei se existe. A única palavra que eu entendo é sincronicidade. Eu acredito que tudo é sincrônico. E essa sincronicidade eu quero muito agradecer, porque minha vida inteira foi isso. O que é sincronicidade? Exatamente por que eu estou aqui. Porque eu conheci você, porque eu conheci a Regina, porque eu conheci o grupo de vocês. É só para fazer o podcast? Não, tem alguma coisa a mais. Por que eu fui para tal lugar? Por que eu estava há pouco tempo agora com a Ana lá em Dubai? Não, só para ficar de férias? Não.
Algumas coisas aconteceram lá que pra gente foi muito importante, para a vida. E é muito além do que é o país, entende? Então eu acredito nessas sincronicidades que acontecem e agradeço por isso. Que bom. Eu quero manifestar minha gratidão primeiro pelo dom da vida. Né? Eu começo sempre pelo dom da vida, porque passei uma experiência de quase morte e, infelizmente ou felizmente, talvez, através dessa experiência hoje eu consigo manifestar a minha gratidão, porque eu aprendi a valorizar a vida no momento em que eu tive passando por um processo de escassez, no momento que eu achei que eu não teria mais essa vida, né? Então eu quero agradecer a Deus pela vida. E segundo, pelos meus filhos, por poder, através desse processo de transformação, voltar os meus olhos para eles e enxergá-los. Porque outrora eu vivia dentro de uma bolha, que é essa bolha de quem toma a pílula azul, e eu não conseguia enxergá-los. Eu não conseguia, o meu filho mais velho, eu não conseguia acompanhar o sorriso dele, o crescimento dele. Eu não consegui enxergá-lo como de fato ele era durante toda a sua infância, né? Hoje, com 13 anos eu consigo manifestar a minha presença e atrair a energia dele para mim e levar a minha para ele e co-criar com ele, né? Então eu agradeço a Deus por enxergá-los. Eu acho que eu poderia definir assim. E em terceiro, não menos importante, mas agradecer a Deus pela clareza de propósito e por saber que Ele não une pessoas, Ele une propósitos, né? E ter você aqui como um irmão de propósito, porque o nosso propósito ele é muito similar, né? Nós temos o propósito de impactar e transformar a vida de milhões de pessoas, né? Então eu agradeço a Deus por isso, por te receber aqui, a Ana, tua esposa, e podermos construir grandes coisas juntos. Minha gratidão. Obrigado. E a minha gratidão a você que está nos assistindo. Já são quanto tempo aí? 1h20 e 15 minutos. Nosso podcast geralmente não passa de 1 hora, mas esse assunto foi muito especial. E é muito bom ter você aqui com a gente. Então, se você passou por aqui e ainda não curtiu a nossa página, ainda não segue a nossa página, por favor, vem com a gente e com certeza, a partir desse podcast ou dos próximos podcasts, a sua mente vai transcender e você vai expandir a sua consciência para uma consciência mais elevada, encontrando resultados poderosos na sua vida, que são resultados que vão acontecer de dentro para fora. Então ative o sininho, esteja com a gente sempre e eu tenho certeza que a sua vida jamais será a mesma. Gratidão.